Meu amigo, minha amiga ouvinte, o episódio de racismo pelo qual passou o jogador de futebol Vinícius Júnior jogou luz sobre esse crime que tem se repetido e feito diversas vítimas, famosas e anônimas, em diversas partes do mundo. É sobre esse tema que tanta revolta despertou que conversaremos com o deputado Luiz Paulo no programa de hoje. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo pronto para esse nosso episódio de número 116? Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do podcast RJ em Debate. Bom dia, Pedro. Episódio importante, porque vamos discutir aqui um tema muito relevante, que faz parte das lutas identitárias, que é exatamente essa luta contra o preconceito e, em especial, contra o racismo, que é um tema fortíssimo pelas evidências demonstradas no cotidiano e exponenciada agora com o caso Vinícius Júnior na Espanha. Deputado, o racismo, infelizmente, é uma realidade no Brasil e no mundo. Na sua visão, quais são as principais implicações dessa questão para a nossa sociedade? O racismo é um problema histórico e estrutural, né, que permeia todos os setores da sociedade brasileira e grande parte da sociedade mundial, né? É histórica, por quê? Porque vem da luta, né, hegemônica dos brancos dominando os negros, escravizando, etc, etc. Por isso que é histórico, remonta aí. E também remonta da mesma forma, né, que no Brasil, em países europeus, né, porque também havemos de lembrar que Espanha e Portugal dominaram o mundo e foram, né, os responsáveis para assinar o Tratado de Tordesilhas, né, metade do mundo para cada país. Então, ele é histórico. E é estrutural porque entrou no comportamento das classes dominantes dessas sociedades, sempre discriminando aqueles que não são da mesma cor, que são os negros, os pretos, etc. Então, ele é histórico estrutural e traz um problema imenso para toda a nossa sociedade, né? Porque essa discriminação estrutural acaba passando também pelas políticas públicas e promovendo desigualdades sociais imensas, quer seja no emprego, quer seja na educação, quer seja na saúde. Se a gente botar um olho no Brasil, né, a imensa maioria da população desempregada ou que tem menor salário, né, é a população preta, a população negra, né? Isso é fruto dessa discriminação histórica nas políticas públicas. Desde a libertação dos escravos, essa discriminação se manteve, né? Por quê? Na medida que não teve políticas compensatórias com o ato de libertação, se continuou a deixar toda essa população marginalizada. Então, nós temos hoje uma sociedade profundamente desequilibrada, onde a cor da pele é ainda um determinante significativo para que as oportunidades de emprego, de renda, de estudo, de qualidade de vida sejam menores. Então, para que a gente possa caminhar em direção a uma sociedade mais justa, é necessário um combate sistêmico a todas as formas de racismo. Deputado, e o combate ao racismo ele passa necessariamente pela elaboração de políticas públicas, seja de conscientização, sejam políticas punitivas em relação a quem pratica esse crime de racismo. E nesse sentido, o papel da política ele é fundamental.
Na sua opinião, deputado, quais medidas podem ser tomadas para combater esse grande e grave problema que é o racismo? Eu acho que o palco da política, né, é um palco importantíssimo para a promoção da luta identitária, né, e ela está sendo desenvolvida. Mas é necessário, além, como você bem colocou, de haver punição severa, dura, para quem pratica o racismo, há que também haver muita conscientização para que se livrem dos preconceitos racistas as gerações que estão chegando, né? E porque é necessário que se entenda o básico, né? É que a humanidade é composta de seres humanos, e seres humanos, independente do seu sexo, independente da sua cor da pele, somos todos seres humanos. E se você pegar esse conceito de seres humanos, quer seja na ciência, quer seja em qualquer religião, fica claro que são todos iguais em direitos e deveres, né? Mas não é o que se dá nos tempos atuais, né? E não se dá há muito e muito tempo. Então, é necessário, né, que se tenha uma abordagem múltipla, né, em relação a esse tema e que perpasse fundamentalmente o nosso sistema educacional, né? Porque é necessário que aqueles que estão começando os seus estudos, eles conheçam a história da civilização e as contribuições imensas que as populações negras deram à história da civilização, né? Perpassando os mais diversos países, né? Mas é necessário também as políticas afirmativas de emprego, de educação, de renda, né? Além de ter que se aprimorar fortemente, né, as legislações para tipificar com muita intensidade os crimes de ódio racial, né? Então, nós estamos numa jornada nacional e mundial, né, na tentativa de erradicar o racismo. É uma luta dura, necessária e fundamental. Deputado, eu queria aprofundar um pouco mais com o senhor essa questão da conscientização, essa conscientização que ela deve ser desde a base, desde as salas de aula, e que é, sem dúvida nenhuma, uma arma fundamental no combate ao racismo. Como o senhor acha que podemos aumentar a conscientização sobre essa questão do combate ao racismo? Sob o ponto de vista educacional, né, no sentido da escola, educacional no sentido da escola, é incluir a disciplina que mostre claramente a história e a cultura afro-brasileira em nossos currículos escolares. Isso, do ponto de vista pedagógico, é fundamental. História, cultura afro-brasileira. Mas, do ponto de vista mais geral, né, não é só na escola. Promoção de livros, né, com a história das nossas antecedentes de cultura afro-brasileira, né, mostrar isso com contos, com poesia, com romances, né, e o que também vem começando a ocorrer, dando oportunidade aos escritores negros, né, a contar as suas histórias, mostrar também toda a sua criatividade, o seu talento. Mas também tem toda a mídia, que tem um papel fundamental, não só a mídia tradicional de rádio e TV, né, mas pela internet, com os seus diversos tipos de canais, quebrando os estereótipos negativos em relação ao negro, né? E também nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos meios
ambientes, nossos meios de trabalho, né? Onde a gente deve abominar as posições racistas, inclusive não admitir nenhuma piada nesse sentido, nenhum comentário indesejável nesse sentido, porque a conscientização que não passar pelo cotidiano do cidadão, ela acaba não florescendo, né? Então, essa é uma questão importantíssimo. Esse é um tema, o racismo tem que ser considerado e visto que realmente ele está nas estruturas do poder. O racismo é um racismo institucionalizado. E para você enfrentar um racismo institucionalizado, você tem que trazer essa conscientização para o cotidiano de cada um de nós, que tem clareza que o racismo é uma vergonha, um atraso, algo absolutamente danoso para a sociedade, para a humanidade. Perfeito, deputado. No cenário esportivo, e aí falando especialmente no futebol, temos visto diversos casos de racismo, dentre outros crimes. Mas focando agora no futebol e no racismo, para informar aqui os seus ouvintes, estou trazendo alguns números relevantes. De 2020 para 2021, os casos de racismo subiram quase 100%. De 21 para 2022, aproximadamente 40%. E aí eu queria perguntar para o senhor, como isso se reflete em nossa sociedade, visto que o esporte principalmente, né, o futebol, tem um forte componente de paixão. E quais são as possíveis soluções para isso? Primeiro nós temos que entender que, sob o ponto de vista do esporte, né, a grande paixão brasileira é o futebol. E se o racismo é institucionalizado, ele aparece em todos os segmentos da sociedade. E vai aparecer de forma muito intensa naqueles segmentos que a paixão aflora. E aflora onde? No futebol. Então, no futebol nada mais é do que o racismo estrutural da nossa sociedade. E aqui no Brasil, né, é absolutamente relevante, né, porque o conjunto dos grandes atletas brasileiros, evidentemente com algumas exceções, mas grandes atletas do futebol brasileiro são negros, né, a partir do próprio rei do futebol, que é Pelé, né? Então, o brasileiro está acostumado a ver o negro, o preto, se destacar muito no futebol, como acontece no basquete americano. Não quer dizer que não tenha, de quando em vez, brancos também que se destaquem, mas também tem, os negros são relevantes no basquetebol americano. Então, quando isso aparece no futebol, levado pelas paixões, está exatamente refletindo o que pensa a sociedade. E quando o racismo é contra um ser que não tem destaque na sociedade, é tão ruim quanto o racismo com uma grande estrela do futebol. É tão ruim quanto, é tão danosa quanto. Mas quando diz respeito a uma grande estrela do futebol, como é o nosso Vinícius Júnior, é necessário que todas as correntes de pensamento se unam exatamente para combater. E o Vinícius Júnior está tendo um papel fundamental dentro desse processo, pela forma assim muito clara que ele enfrenta essa questão. E o Vinícius Júnior está na Europa, né? Na Espanha, no Real Madrid, na Liga Espanhola, né? Onde, junto com outros países como Itália, França e Inglaterra, o volume de dinheiro que jorra no futebol é imenso. Aí eu me pergunto, como os patrocinadores do futebol podem, e que retornem publicidade, esse patrocínio, pode botar ali seu dinheiro em algo que está disseminando o racismo. Então, o grande movimento mundial é cortar o patrocínio.
como forma de punição à liga que se queda inerte em relação a essa questão, né? Mas os movimentos estão acontecendo. E a gente tem, de fato, que pegar esse tema do futebol, que hoje é um emaranhado de dinheiro do mundo inteiro, e onde tem corrupção, tem racismo, tem lavagem de dinheiro, tem estupro. Como é que pode tantas práticas nefastas explorarem a paixão do cidadão, né? Essa é uma pergunta que tem que se colocar, né? E o racismo pode ser esse ponto de unir parte dessa sociedade contra. E por que nos últimos tempos os atos racistas têm crescido tanto, Pedro? Você levantou essa questão. Porque hoje, com o advento de tantas formas rápidas de propagação das ideias, que havia internet, né, em seus mais diversos modos, né, Zap, Instagram, inteligência artificial, etc., etc., tudo vem à tona muito mais rápido, né? Quase em tempo real. Isso é a primeira questão. E como também há uma luta identitária no mundo, os lados mais preconceituosos também se organizam para continuar a fazer os atos de racismo. Porque, veja só, você pega o exemplo da Espanha, não foi um fato isolado. Praticamente, os atos de racismo em relação ao Vinícius Júnior perpassaram todas as cidades espanholas que o Real Madrid foi jogar. E, salvo erro de memória, foram 8 estádios diferentes. Ou em 8 momentos diferentes nos mais diversos estádios que estão nas mais diversas cidades espanholas. Que totalizam 11 casos, não é isso, deputado? Exatamente. Em pouco mais de 2 anos. 2 anos, 11 casos. Mas será que o que aconteceu na Espanha é um caso isolado da Espanha, que tem uma tradição de ter muitos casos de racismo? Eu diria que não. Acontece aqui no Brasil a rodo, né? Então, acho que esse é um movimento mundial, como acontece nos Estados Unidos quase cotidianamente, né? Então, nós temos que estar unidos, né, na política, na sociedade, nas religiões, em todas as manifestações culturais para combater o racismo. Porque o importante é ter respeito à diversidade social, naquela ótica que somos todos seres humanos, homens, mulheres, LGBTs, brancos, pretos, negros, amarelos, índios, etc. Somos todos seres humanos. Deputado, para finalizar, o senhor se considera mais otimista? Faz parte daqueles otimistas que acreditam que esse episódio envolvendo o jogador Vinícius Júnior pode de fato servir para uma mudança de rumo mundial no que se refere ao enfrentamento ao racismo, ou o senhor se considera mais pessimista e acredita que quando esse caso, que ainda está, vamos dizer assim, quente, ainda está em voga, cair no esquecimento, os crimes de racismo continuarão a se repetir? Olha só, eu acho que a luta identitária, ela é definitiva, ela veio para ficar, né? Porque ela tem, hoje, forte fundamento em muitos países, né? Você veja aqui que nos parlamentos tem parlamentares que têm como bandeira a luta identitária. Essa luta nos Estados Unidos é muito forte. A população negra, preta, né, ela é maioria, né? Ela é maioria nos marginalizados. Então, no fundo, essa luta também é uma luta social, né? Então, eu acho que não tem retrocesso na luta. Agora, como toda luta, ao longo do caminho vai ter avanços,
vitórias e derrotas. Mas o importante é avançar sempre, né? E, nesse sentido, eu sou otimista, porque a luta contra o racismo é a própria luta do processo civilizatório. Ou nós somos uma civilização, ou não somos uma civilização. E o processo civilizatório não admite o preconceito. Então, nesse sentido, eu acho que essa luta é irreversível. Agora, será irreversível na medida que seja uma luta de todos aqueles que não admitem preconceito, não admitem racismo. Não pode ser uma luta que a gente vai imaginar que seja de alguns apenas. Tem que ser uma luta de todos que verificam que um ser humano não pode ser descriminalizado pela cor da sua pele. Perfeito, deputado. Deputado Luiz Paulo, caro amigo ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. E no episódio de hoje falamos sobre o racismo, não só, mas também no futebol. Lembrando a você, caro amigo ouvinte, de seguir as redes sociais do deputado Luiz Paulo. O Facebook é o deputado Luiz Paulo, no Instagram, Luiz Paulo_DEP, e no WhatsApp, que vocês já conhecem, o 21 99514 5678. Deixem suas críticas, elogios, sugestões de temas para os próximos episódios do nosso podcast RJ em Debate. Vamos agora ao quadro que vocês tanto gostam, o Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. Okay. A bola fora de hoje vai para o governador Cláudio Castro, que, através do decreto 48.521, de 29 de maio de 2023, anunciou que o piso nacional dos professores, definido em R$ 4.420, será atribuído apenas àqueles professores que ganham abaixo do piso, em desrespeito ao plano de cargos e salários, que determina, né, que cada uma das suas categorias, né, tenham pisos ascendentes na proporção de 12 pontos percentuais. Então, com isso, você vai achatar, né, o plano de cargos e salários, porque a grande porção vai ficar todos ganhando no piso. E o piso só incide sobre o mesmo o triênio, isso está dito no decreto. Então, aquilo que poderia ser um avanço estupendo de você dar o piso para a categoria do magistério e fazer todos aqueles com mais tempo, com mais ascensão, subissem na proporção de 12%, se achata todas as categorias. Então, a gente acha assim lamentável que um governador, com apenas 5 meses da sua recondução ao Palácio Guanabara, não esteja cumprindo sua promessa maior de campanha, que foi exatamente no seu discurso de posse do segundo mandato dizer que a educação seria a sua absoluta prioridade. E ele está não só descumprindo essa prioridade, como está ignorando a lei existente, que é a lei do plano de cargos e salários da categoria. E, além disso, se agrava que até hoje o governador não pagou a segunda parcela da reposição salarial, que é em torno de 6,5%. A bola dentro de hoje vai para o céu mais azul do mundo. Eu me acostumei desde muito cedo, por ser um topógrafo, antes de me tornar engenheiro, né? O céu sempre teve muita importância na topografia. E também numa outra parte da nossa ciência de cartografia, que é a aerofotogrametria.
Aerofotogrametria, que quando você, através de um avião especial com câmeras, tira a fotografia da região que você necessita para depois transformar essas fotografias através de métodos aerofotogramétricos em plantas topográficas. E sempre a opção por fazer esses voos no outono. Porque diz-se aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que o outono nós temos céu de brigadeiro. Brigadeiro do ar, da aeronáutica. Por que cede o brigadeiro? Porque não tem nenhuma nuvem. A luminosidade e o céu são lindos, né? Os artistas, pintores, os fotógrafos, de muito, né? Porque esse céu está aí há muito, né? Gostam do Rio de Janeiro para fazer as suas pinturas, para fazer as suas fotografias, por causa dessa luminosidade. E agora teve esse anúncio que o céu mais azul do mundo, como foi definido através de uma pesquisa da produtora de televisão escocesa Anya Rambaum, é que o Rio, disputando com 19 lugares de 6 continentes, recebeu o título do céu mais azul do mundo. E foi uma pesquisa séria, quando essa pesquisadora viajou pelo mundo durante 72 dias, avaliando o céu daquelas regiões através de uma série de critérios e testes, como claridade, luminosidade e densidade de nuvens, com o apoio de um laboratório científico situado em Londres. Por isso, a bola dentro de hoje vai para o nosso lindo céu azul, principalmente no outono.